Olá, sejam bem-vindos a mais um DS Talks, o podcast da Dentsply Sirona. Eu sou Cristina Batista, dentista e educadora clínica da área de implantes e biomateriais. Hoje estamos aqui com o Dr. Carlos Cordeiro. Carlos, muito obrigada por aceitar o nosso convite em estar aqui. Dr. Carlos é especialista em implante, orto e prótese. Carlos, conversa um pouquinho com a gente sobre o seu mundo odontológico, quem é você, de onde você veio, por favor. E muito obrigada por mais uma vez aceitar o convite. Obrigado, Cris. Fico feliz de estar aqui em casa, né? Aqui na DS. Exato. Sempre bom vir aqui rever os amigos. Mas eu sou de Minas Gerais. Sou formado já há 16 anos e com o privilégio de há 12 já estar no mundo digital. Né, quando a gente fala de 12 anos trabalhando com CAD/CAM, né, é pouco tempo cronologicamente, sim, mas para CAD/CAM é bastante desde os primórdios, tempo, né? Desde os primórdios. E sempre apaixonado com tecnologia desde criança. Então, quando eu me vi fazendo odontologia, por isso que às vezes eu fiz especialização em várias áreas, porque eu não via tanta área tecnológica dentro da odontologia. E quando eu conheci CAD/CAM, conheci o Serec, foi trabalhando numa clínica que comprou um Serec. E, na época, eu estava fazendo minha especialização em ortodontia, então, assim, meus olhos brilharam para outro foco. Poxa, aí eu fui fazer minha especialização em prótese, porque realmente foi muito impactante ver o Serec funcionando e mudou a trajetória da minha carreira, do meu negócio, completamente. E pensando em... já que você falou que você tem há 12 anos, trabalha com isso, né, com Serec, com CAD, como que você vê essa evolução, né, lá há 12 anos atrás e até hoje, até para o seu consultório, para o seu dia a dia clínico? Olha, são evoluções assim, em vários sentidos, né? Porque quando a gente começou a trabalhar, a gente tinha poucos materiais. Sim. Eu ainda tive o contato com a Bluecana ainda. Né? Então, hoje, quando a gente está nessa geração Prime, quem passou aquela dificuldade, eu acho que tem um carinho especial pelo sistema Prime, né? A Prime 1000 entregando assim restaurações cada vez mais finas e mais seguras, né, do ponto de vista de fresagem, um escaneamento que antes a gente dependia de uma experiência do usuário para escanear melhor. Prime Scan veio e nivelou, né? A pessoa que compra um Prime Scan hoje escaneia tão bem quanto eu, que já escaneia há bastante tempo. Isso é importante falar, né? Porque às vezes as pessoas têm um pouco de receio de investir num equipamento como esse e falar, mas eu não tenho experiência, não vou conseguir obter os mesmos resultados que uma pessoa que já tem experiência possui, né? A tecnologia ela vem nivelando isso tudo, né? Do usuário mais experiente com menos experiente. Porque é uma programação cada vez mais avançada ali, né? Sim. Cada vez a gente já desenha um dente, uma restauração ali no Serec com menos cliques. E agora com a Prime Print, que eu tive contato no consultório, já tinha contato antes, né? Nos eventos aqui da DS. Já começou a operar lá no consultório? Sim, então fiquei na clínica assim, mais maravilhado ainda, porque realmente agora é um sistema que você clica e no final você volta para pegar um objeto pronto. Sim. Né, cada vez mais impactante. E do ponto de vista assim, administrativo, toda vez que a gente digitaliza o nosso negócio, a gente tende a pensar muito num retorno de investimento daquilo que a gente pagou pelo equipamento. Sim. Mas quando a gente pensa também que a gente evita desperdícios, evita reconsultas, toda vez que a gente economiza um valor nisso, é um valor de fato economizado, né? Quando a gente vende, por exemplo, a gente vende algo ali por R$1.000, R$2.000, a gente não recebe tudo isso, a gente tem custo, tem impostos. Claro. Mas a economia, sim, se a gente economiza R$2.000, R$1.000, faz diferença de fato. Então, eu sempre enxerguei também digitalizar a minha clínica pensando nisso, né? Diminuindo visitas, consultas clínicas e retrabalhos. Né? Isso impacta muito no ROI também. O tempo, né? Que hoje a gente tem uma vida tão corrida e o tempo é precioso. Né? Então, se você evitar refazer, você falar para o seu paciente, ao invés de você vir aqui, sei lá, 3, 4 vezes, você vai vir 2 e já vai sair com o dente pronto, com um tempo de ambos, bonito. Né? Profissional. Exato, e paciente. O paciente valoriza isso, né? Sem dúvida. E pensando no implante, Carlos, o que você acha que a odontologia digital ajuda ou te ajudou? Como que isso evoluiu também para você? Então, pensando nisso que a gente acabou de falar, eu fui um dos primeiros profissionais que colocou um tomógrafo dentro da clínica. E eu sempre defendi que as pessoas deveriam fazer isso, né? Porque
eu me vi em situações ali, quando eu passei a fazer implantes, que eu tinha que mandar o paciente para radiologia, Sim. né? E esse paciente, às vezes, com aquele pedido de exame meu, ele ia para outra clínica e fazia outro orçamento. Então, a velocidade na entrega é tão importante quanto a velocidade também no diagnóstico, né? Hoje a gente trata pessoas ali que, quando vão procurar o implante, elas querem aquele dente instalado em boca o mais rápido possível. Imediatamente. O implante na cabeça do paciente não é a peça de titânio, é o dente colocado, né? Então, ele quer saber se já tem osso, se vai precisar de um enxerto, se a cirurgia dá para fazer, se já pode marcar. Então, desde o início eu já quis digitalizar, não só o processo ali de operar com guia ou fazer o CAD/CAM depois do implante osso integrado, mas digitalizar desde o início da consulta ali para perder esse gap. Sim. Né? Então, eu fico muito mais seguro também hoje para tomar decisões ali antes de fazer o implante. Né? Então, o paciente já chega na sua clínica e já, né, dependendo do que foi proposto ali como um fluxo de trabalho, já vai para tomo, já faz, porque daí você já consegue ver isso quase que imediatamente para ele também. Exato, né? Exato. E aí, a gente sabe, né, que você faz também muito cirurgia guiada, né? Isso também te ajuda em muito, né, a odontologia digital, para planejar a sua cirurgia e entregar a cirurgia da forma mais rápida ou menos dolorosa e mais simples para o paciente, né? Sem dúvida. E o guia cirúrgico, ele é injustamente, às vezes, tratado como uma rodinha de bicicleta. Tem muita gente que pensa, poxa, eu sei operar, eu não preciso de guia, né? Mas o guia cirúrgico não é pensado nesse sentido. Sim. Quando a gente opera com o guia cirúrgico, a gente está pensando em precisão de um posicionamento de um implante. E são quantas variáveis para se fazer um implante, né? Se a gente vê em outras áreas aí menos variáveis, né, como minha área de prótese, dentística, tem menos variáveis ali, às vezes é controlar a umidade, a oclusão. Na implantodontia são muitas variáveis, né? Então, o posicionamento do implante, quanto mais a força é distribuída axialmente ali no desenho da prótese, o posicionamento, principalmente quando a gente fala de ângulos, 2 milímetros abaixo do osso. Então, são situações que, às vezes, numa cirurgia que parece fácil, ela pode se tornar difíceis porque a gente não se preparou adequadamente, né? Sim. E a gente está tratando com biologia, né? Então, Exatamente. Nada é exato naquele momento, tudo pode mudar, né? Exato. Então, a gente vê muitas pessoas falando, eu só peço guia quando eu vou fazer um caso complexo, né? E eu não vejo dessa forma. Eu acho que o guia ele tem que estar presente em todas as situações que for adequada usar o guia. Hoje, eu só não uso um guia cirúrgico quando eu tenho uma limitação física. Quando eu vou operar um segundo molar superior... Não tem espaço para fazer. Mas, tirando isso, a gente opera 100% do tempo com guia, porque eu já vou para uma cirurgia, para uma execução. Eu não vou para pensar o que eu vou fazer ali na cirurgia. Né? Você já pensou antes, na verdade, Sim. né? O planejamento serve para isso, né? Exato. E quando a gente reduz tempo ali de cadeira, tempo de cirurgia, a gente reduz possíveis janelas de infecção. Sim. Né? A gente reduz um tempo de edema, um tempo de sangramento. Sim. Então, os benefícios são inúmeros, são vários. Né? E aí, também, né, pensando nisso, a gente também pode até, quando você falando de preparação, de 2 milímetros, ou sei lá, quanto a gente precisa posicionar, quando a gente vai para uma boca toda, por exemplo, para uma prótese múltipla, isso aumenta mais ainda o seu ganho, né? Pensando em... Tem que ser, por exemplo, implantes paralelos, ou fazer um all-on-4, e aí a gente precisa de um planejamento que toda a tecnologia pode nos ajudar, né? Com certeza. E na prótese, isso também te auxilia? Como é como é essa resposta até dos pacientes, né? Porque a gente sabe que, pensando na odontologia lá atrás, a gente tinha que moldar o paciente, né? Claro que ainda tem muitas pessoas que preferem a moldagem ou que optam por isso, mas o paciente às vezes reclama, vai descer material na minha boca, eu vou ficar com uma ânsia, não vai ser confortável. O que você vê como, também, pensando na prótese, o que a odontologia digital conseguiu te entregar e te facilitar, né? Sim, na verdade, hoje a gente já consegue lá na clínica unir todas essas pontas, né? Porque aquele mesmo planejamento protético que eu vou fazer para uma prótese protocolo, por exemplo, ela já me guia ali para a posição dos implantes, para depois, no CAD, recriar aquela mesma prótese protocolo que eu tinha feito no planejamento reverso. Então, hoje eu acabo de operar um paciente, por exemplo, eu escaneio com Prime Scan, coloco os impostos ali, e aquele projeto inicial ele serve como cópia para eu fresar hoje o projeto de um protocolo definitivo. Então, no processo analógico, eu acabava de operar cansado, e aí eu ainda tinha que unir transferente, moldar,
né? Depois capturar uma prótese ali com maxicute, acrílico, fazer uma lambança imensa no consultório, né? Até às vezes comprometendo ali a biossegurança. O fluxo, né? E hoje eu coloco ali para fresar ou imprimir na Prime Print agora, né? Então, se tratando assim de carga imediata ou reduzir processos e esperas, o CAD/CAM ele entra para ajudar demais a gente nesses processos clínicos. E até pensando na moldagem, a gente tem o contorno ali do preparo, né, do alvéolo e tudo isso, por exemplo, pensando na Prime Scan, isso ela também já pega e às vezes a gente tem que ficar remoldando, né? Conta um pouquinho dessa sua experiência lá atrás, né? Tudo bem que você já está há 12 anos fazendo isso, mas como que você vê essa evolução nesses fatos, né? Sim, tem vários estudos que mostram que quanto menos a gente mexe ali na arquitetura, no zênite, no perfil gengival, é melhor, né? Tanto que já é consolidado que a carga imediata com um provisório imediato é muito melhor para o tecido periimplantar ali do que a gente depois reabrir e recondicionar aquele tecido, né? Existem casos até de perda de implante por causa disso. Então, quando eu posso copiar um dente com escaneamento ali com a Prime antes da extração e criar um provisório que é a exata cópia, a gente faz uma abordagem ali de tecido conjuntivo ou uma oxivolumax e já coloca ali o provisório, a gente consegue manter aquele zênite, aquela arquitetura ali de tecido periimplantar, que é crítico para a gente ter um implante estável ali a longo prazo, né? E quando a gente vai fazer restauração definitiva, hoje a gente trabalha com T-base, com bloco perfurado, e de novo a gente vai fazer a cópia, né? A gente vai copiar aquele provisório que já é cópia do dente pré-extração para fazer um dente definitivo, né? Então é conforto para o paciente também, porque ele não tem ali tecido comprimido, com cicatrizador e depois tira e põe, né? A gente já consegue trabalhar ali com uma precisão e com conforto que é indiscutível. Sim. E pensando agora um pouco no paciente, o que você enxerga, principalmente com os seus pacientes, né, sobre esses benefícios, né, que a tecnologia hoje digital que a gente trouxe para dentro do consultório traz para eles, né? O que eles enxergam disso ou o que eles comentam com você e com a sua equipe sobre isso? Sim, é muito impactante, porque hoje, nesse estágio que a gente está operando os pacientes que já têm o segundo, terceiro implante, né? Porque a gente pega ali o final da década de 90, que vieram assim, os implantes em maior escala feitos nos consultórios, né? E eles comparam muito quando a gente faz uma cirurgia guiada com o que ele passou no primeiro implante. A gente pega pessoas que vêm ali na clínica com restaurações metálicas, fundidas, e eles comparam. Poxa, mas um dia só, poxa, de 1 hora eu já vou com a peça, isso não é provisório? Então, eles mesmos, pela experiência passada deles, naturalmente eles comparam. E eu tenho o hábito ali na primeira consulta de já explicar, já mostrar os equipamentos. Eu acho que isso tudo faz parte de criar uma boa impressão ali com o paciente, faz ele se sentir seguro. A tecnologia é engraçado que ela dá uma sensação de segurança para o paciente, né? A partir do momento que ele vê que você é um profissional que busca tecnologia, que investe em tecnologia, ele fica mais seguro. Com certeza. Então, isso é muito, muito impactante para eles, né? E quando a gente cimenta uma peça ali vindo do CEREC, quando a gente pede para morder e não está alto, nossa, aquilo ali é delírio. Não precisa de nenhum ajuste. Porque na cabeça do paciente, né, olhando como um leigo, quando a gente põe uma peça em boca e ele morde e ficou alta, na cabeça dele não foi bem feito. Vai precisar ajustar. Né? Ou refazer, né? Sim, e às vezes está super bem ajustado na margem, tudo selado, tudo certinho. Mas o paciente ele vai julgar por critérios que ele compreende, né? Então, quando bate e morde alto, gera uma má impressão para o paciente. Né? Então, quando a gente trabalha com CAD/CAM, a gente começa a impressionar justamente porque ele compara com experiências prévias. Né? Sim. E você acha que eles... como que é o seu dia a dia de, por exemplo, indicações? Você acha que muitos dos seus pacientes chegaram até você por causa da odontologia digital ou porque os pacientes acabaram indicando ou falando, nossa, eu fui no Dr. Carlos, ele é sensacional.
Dentro do consultório dele tem uma câmera que escaneia, né? Talvez não seja essa palavra, mas que tira foto do meu dente ao mesmo tempo, e aí depois ali na sala do lado tem uma máquina que já imprime o meu dente, ou como que você vê isso? Sim. Pensando no seu fluxo e gerenciamento ali do consultório, né? Hoje isso é rotina, né? Basicamente um paciente indica o outro. Sim. E certamente por volta de 80% hoje dos meus trabalhos são indicações dos meus próprios pacientes. Né? Claro que a gente faz um investimento hoje de marketing digital, é preciso as clínicas pensarem nisso, né? Você tem que ter uma presença digital, isso é indiscutível, mas hoje eu não dependo da indicação vindo do digital, da captação digital, porque fica muito bem claro ali para o paciente o diferencial da clínica. Sim. E principalmente quando eu faço trabalhos grandes, o paciente vai com a expectativa que aquilo vai durar 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? E às vezes a gente consegue preparar num dia e instalar 18, 20 dentes no outro dia, ou até mesmo no mesmo dia. Isso gera muita indicação, porque o paciente sempre vai comentar. Sim. Que foi numa clínica e naquela roda de amigos ali, alguém vai estar naquela situação. Olha, mas eu estou precisando, ou conhece alguém que está precisando daquilo. E às vezes até olha direto na boca, nossa, mas o que você fez nos seus dentes, né? E a mudança tão rápido, né? Que às vezes encontrou com a pessoa sexta-feira no trabalho, ela volta segunda diferente. Fala, o que aconteceu? Né? Então, e as pessoas gostam de falar de coisa boa. Sim. Né? Sim. Então, fica muito fácil. É o que eu falo dos ganhos indiretos. O dentista não leva muito em consideração calcular os ganhos indiretos. Porque ele vai comprar um equipamento e às vezes ele fica fechado ali num ROI. Esse equipamento custa X, eu vou ter que vender tantas peças para pagar esse investimento em tanto tempo. Mas o tomógrafo, por exemplo, meu lá, eu não vendo tomografias, eu não sou uma radiologia. Sim. Mas e o ganho indireto que eu tenho com aquele aparelho de tomografia? A mesma coisa acontece com o Serec, com o Prime Scan, com a Prime Print agora. Né? Tudo ali cria um conceito que é ideal para a rotina hoje do paciente. E pensando lá atrás, né, já que você até tocou nesse assunto de como que o dentista enxerga esse investimento, né? Lá atrás, quando você investiu na primeira, na Blucan, você também já tinha isso ou não? Isso você foi evoluindo? E primeiro você pensou em quantas coroas eu vou ter que entregar para pagar esse equipamento? Ou com o tempo você falou, não é bem assim, e aí você começou a enxergar esses benefícios e essas vantagens para o seu consultório? Sim, desde o início eu já pensava, porque essa clínica atual que eu tenho agora, nós montamos ela em 2016. Tá. E nós já montamos ela desde o início com tudo, com tomógrafo, com o CAD/CAM. Já foi planejado? Já foi planejado, né? Porque no meu conceito ali de hora clínica, eu não posso me fechar a pagar certo equipamento só pelo que ele dá. Né? Eu junto ali, se esse equipamento, o financiamento de um equipamento, ele vai acrescentar 5% ali dos meus custos, eu vou dividir esses 5% em todas as horas clínicas de todos os meus procedimentos. Né? Se uma pessoa está fazendo uma resina ali, tem 5% a mais da hora clínica dentro daquele preço, né? Para que tudo pague aquele equipamento. Que eu acho que é o mais justo, porque o paciente ele não chega lá precisando fazer só um dente. Sim. Às vezes ele chega precisando de um dente, de um implante, de uma limpeza, de um clareamento. Então, tudo dentro do ciclo, eu calculo o ROI dos meus equipamentos assim. Né? A gente precisa ter uma ligação, porque eu não recebo um paciente só para fazer prótese, um outro só para fazer clareamento. E também não é justo você cobrar de um procedimento e não cobrar do outro, sendo que ele, uma hora ou outra, ele vai acabar usufruindo disso ali dentro do seu consultório. Né? Exatamente. Esse planejamento financeiro é importante e essa visão também é importante, né? Porque a gente sabe que a grande maioria até das graduações, quando a gente vai formar como um dentista, a gente não tem uma matéria ou alguma coisa falando de como montar o seu consultório, como estruturar, como planejar a sua parte financeira para isso. Então, a gente vai ganhando essa experiência com o tempo, né? Com certeza. E aí, quando a gente pensa em equipamento, em investimento, isso a gente tem que ter uma ideia de como isso depois a gente pode não cobrar do paciente, mas mostrar para ele os benefícios que ele estar na minha clínica e não na clínica do lado, que talvez não tenha esses equipamentos, pode levá-lo a um tratamento mais rápido, a uma coisa mais precisa, né? Eu acho que é isso que é importante a gente deixar claro até, principalmente para quem
ou está começando ou que já está encantado com esse mundo digital. Sim. E ainda não está 100% definido, porque tem um receio como esse. Por exemplo, como é que eu vou cobrar isso do meu paciente, né? A gente, pensando no implante, a gente tem muito isso, muito isso dos dentistas, dos alunos de graduação, pós-graduação principalmente. Mas se eu for fazer uma cirurgia guiada, eu vou ter que cobrar quanto a mais para o meu paciente? Não é bem dessa forma, talvez, que você tenha que pensar, né? Sim. Você pensa nisso. Você falou para mim que hoje você faz guiada praticamente em todos os seus pacientes. Quando você começou lá atrás, você pensava nisso? Você colocava uma taxa a mais porque cobrou a guia ou não? Né? Isso já vai como um benefício para o paciente? Vai como um benefício. Eu nunca pensei em guia como produto. Sim, né? não especificado, né? Tipo um orçamento. Porque a minha composição de preço, de repente a gente pode até depois fazer um podcast para falar disso com mais detalhes, né? Mas dentro da minha composição financeira ali, eu coloco tudo que eu tenho ali dos meus gastos, né? Eu não caio assim num erro que eu caí durante muito tempo de olhar custo isolado. O implante custa X, o componente custa X, o bloco X, então vou cobrar X. A precificação ali, ela é mais do que isso. E é um ponto complicado, né? Principalmente para quem está começando ou quem está começando a investir nisso. Como é que eu vou cobrar isso do meu paciente? Não é o que você falou, o implante custa X, a prótese Y, então eu vou cobrar X mais Y mais X%. Exato. Né? Porque tem gente, às vezes, que está pensando, vou usar um implante mais barato, vou tirar o custo do guia porque eu vou ganhar mais. Mas, às vezes, está perdendo. Né? Está perdendo. Sim. Porque o mais caro dentro da clínica, pode pegar qualquer equipamento meu lá, o mais caro dentro dos meus custos sou eu. Sim. Né? É a sua hora, quanto que vale o meu tempo? Quanto que vale o meu conhecimento? Sim. Né? Então, tudo que eu faço ali, que eu vou fazer em menos tempo e que eu vou reduzir imensamente a minha chance de fazer de novo, né? já vale a pena. Sim. Né? A gente tem que entender que o pior custo, o pior trabalho que a gente pode fazer dentro de uma clínica hoje é retrabalho. Sim. E a odontologia digital, ela entra em cheio, ela acerta em cheio ali a remoção desse retrabalho. Né? Sim. Que é onde a gente vai fazer, não mais com tão boa vontade, né? Um retrabalho. O paciente, às vezes, ele já não tem aquela mesma impressão da gente. Exatamente. Né? Porque a gente pode perder um implante ali por várias razões, até sistêmicas. Né? Só que como que a gente explica isso para o leigo? Né? Na cabeça dele, poxa, não ficou tão legal. Será que eu repito lá mesmo? Será que eu não procuro outro? Então, assim, hoje em dia que as pessoas estão até mais ácidas nesse sentido, assim, de ansiedade mesmo. Né? A gente tem que reduzir a nossa chance de ter um retrabalho, porque retrabalho na cabeça do paciente, mesmo que ele seja muito paciente, literalmente, na cabeça dele é que o primeiro deu errado. Sim. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Já fica com um pé atrás. Né? E, mais uma vez, a gente volta no valor do nosso tempo. Sim, também. Né? O tempo que você está desprendendo ali, deixando de atender um paciente novo, por exemplo, né? Que vai te trazer uma renda a mais. Sim. E refazendo um trabalho que muitas das vezes você não pode recobrar também esse valor. Exato, né? E aí o paciente já chega com isso. Poxa, eu estou aqui, ele falou para mim que ia me entregar em, 2 meses. Já se passaram 2 meses e eu estou tendo que remoldar ou refazer alguma coisa. E o meu tempo, né? E a minha paciência. Sim. E o mundo está tão estressado que as pessoas já chegam quase com 2 pés no peito. É verdade. Né? Então, eu acho que isso também é uma forma importante da gente pensar de como a gente vai trazer a odontologia digital para dentro do nosso consultório e como a gente vai ganhar, quais benefícios a gente vai ganhar com coisas como essas. Né? Evitar retrabalho, evitar estresse do paciente, deixar o paciente mais feliz, sair do consultório o paciente satisfeito, né? Com aquele sorriso ou com aquele trabalho que a gente entregou. Né? Sem dúvida. E, Carlos, pensando também agora naqueles colegas de trabalho, né, nos nossos dentistas colegas, que ainda não estão convencidos de uma odontologia digital, o que você... Né, claro que a gente já conversou muito sobre isso, mas o que você diria para eles? Ou o que você diz para os seus alunos quando você começa a mostrar casos com a odontologia digital e talvez o aluno fale, mas isso
custa muito dinheiro, eu não tenho, não é o meu momento certo, ou será que vale tudo isso mesmo a pena? Como que você aborda isso? Sim. Até para a gente contar para os nossos ouvintes aqui que estão pensando nisso e talvez tenha uma ou outra dúvida em relação ao investimento e ao benefício. Sim. Primeiro que eu lamento muito, né, que tenha gente ainda que tenha essa dúvida, né, se vai investir no digital, se não vai, porque é só a gente olhar fora do consultório, né, o que está acontecendo no mundo hoje. A gente vai mais na agência bancária pagar conta, né, a gente vai, às vezes, numa loja comprar um sapato. Não, a gente está comprando no e-commerce, fazendo transações aí por Pix. Sim. E a gente quer que o nosso paciente chegue na nossa clínica e seja tratado como se fosse 1985, com uma moldeira, uma espátula ali de alginato. O pó voando. Então, o caminho de digitalização é natural. Né? Eu tenho certeza que as pessoas, às vezes, elas têm um temor desnecessário, talvez com medo de que seja complicado de usar, alguma coisa nesse sentido. Né? Porque hoje, principalmente se tratando de dentes Placerona, os softwares são muito intuitivos. Né? Então, se é essa questão que a pessoa, às vezes, fica travada ali para fazer um investimento, né, achando que não vai conseguir usar, é uma coisa que, principalmente com os equipamentos que eu uso, que são da Dentes Placerona, é uma coisa que não vai existir. Mas, pensando em negócio, é uma pessoa que, em pouquíssimo tempo, ela vai estar atrasada no mercado. Sim. Né? Porque, inevitavelmente, tudo vai se digitalizar. Né? E os laboratórios de próteses hoje, eles são digitais, né? E às vezes a pessoa acha que não está no mundo digital, mas indiretamente está. Ela está moldando e a pessoa lá que está fazendo o laboratório para ela já pensa digital antes do próprio dentista. Está escaneando o modelo que ela moldou. Né? Então, eu acho que é inevitável, e o conselho que eu sempre falo, para que não adiem isso mais. Né? Antes, quando a gente fez o investimento, a gente tinha o CAD/CAM para fazer prótese, fazer coroa. Sim. Era o que a gente tinha lá na época. Não era para tudo, né? Não, hoje o scanner você monitora um paciente de orto, de pério, você consegue escanear para fazer guia endodôntico. Existe hoje um leque enorme de opções ali para trabalhar com escaneamento, né, dentro da clínica. Então, eu sugiro que não posterguem mais. Né? E o valor, quando eu vejo o valor que a gente investiu num Blucan no passado, e a gente vê que hoje tem scanners muito mais avançados, como o Prime Scan. Quando a gente compara o que eu paguei no Blucan no passado e o que uma pessoa vai pagar no Prime Connect hoje, por exemplo, tem gente que tem um carro aí que é 5 vezes o valor de um Prime Connect e prefere investir nisso do que investir ali no consultório. E até pensando que uma Prime, né, vai te trazer mais dinheiro, né? Mais retorno. Um carro, por exemplo, ou um celular, que a gente vê muito, né? Hoje em dia, cada 6, 8 meses, se lança um celular novo. E tem pessoas que têm essa vontade de ter sempre o último modelo, né? Exato. E talvez não sejam dentistas ou de outras áreas e não pensem da mesma forma no trabalho, né? Nesse investimento do dia a dia dele, que vai ajudá-lo em entregar um trabalho mais rápido, em demonstrar para o paciente a sua tecnologia ou a sua noção ali, né, o conhecimento de que você está inteirado das últimas tecnologias que estão lançando no seu sistema, no seu mercado, né? Eu acho que isso faz um pouco de diferença e ajuda também as pessoas a entenderem, talvez, né? Sem dúvida. E aí até você falou de, né, a Prime ou os outros equipamentos. Antigamente a gente pensava só na prótese. Não, né? Hoje em dia, como você falou, tem inúmeras opções. Né? Eu não sou implantodontista. Não tem problema. Eu não faço a prótese. Não tem problema. Eu sou orto. Insira o seu mundo ali de ortodontia também no mundo digital, ou a sua pério, como você falou. Sim. Eu acho que, até pensando em odontopediatra também, né? Eu acho que isso é uma forma da gente até provocar os nossos colegas em... Será que você não consegue entregar melhor para o seu paciente? Né? Sem dúvida. Que você falaria, então, para eles como uma dica aí? Sim. E muda muito a percepção, né, como você disse, do cliente em relação a gente. Hoje, a gente é muito mais julgado, e talvez isso seja um efeito até de rede social, né,
que a gente se dispõe a estar com o olho atento a tudo que a gente está vendo. Então, o paciente hoje, ele não aceita chegar mais no consultório e a cadeira da recepção tem um furinho estofado. Já o nível das pessoas hoje é esse, né? Você chega hoje numa franquia de sanduíche, você quer ser bem atendido, você não tolera ser mal atendido, né? Então, quando chega no dentista, a mesma coisa, né? A pessoa quer o conforto, ali é um momento de estresse para o paciente. A gente entra ali numa espiral ali de ficar preso naquilo, de ser rotina para nós, e a gente esquece que aquilo para o paciente é um momento importante, é um momento de tensão, um momento de medo. E quando a gente acaba a consulta e ele foi do início ao fim, sem dor, sem desconforto, né, com certeza é um paciente que vai olhar a gente de uma forma ainda melhor. Ele se torna um paciente indicador. E é o que eu falei do ganho indireto, né? A gente não pode pensar num equipamento desse só no que ele vai fazer de fato, produzir de fato, mas em tudo que ele vai agregar para a gente com ganhos indiretos aí, que são muito importantes hoje numa administração de clínica. Sim. E aí, só para a gente terminar, fechando aqui um pouquinho, conta para a gente como que é essa experiência. Você falou que você mostra para o paciente, né? Como que é a experiência de ser um paciente do Dr. Carlos dentro do consultório? Quando você pisa no seu consultório, quando o paciente pisa no seu consultório, o que ele vê? Qual é o caminho que ele percorre ali até chegar na sua cadeira ou até ir embora com o dente pronto? Quando o paciente chega para a primeira consulta, a gente faz anamnese, né? Minha equipe atende, recebe ele e já leva direto para tomografia. Tá. Né? Então, a gente já faz um exame de imagem. Qualquer paciente? Qualquer paciente. Né? Qualquer paciente, porque é até uma questão legal de quando o paciente ele passa por uma consulta por nós, para fazer uma cárie, por exemplo, e se a gente deixou de ver algum problema de origem bucal que estava presente naquela época da consulta, a responsabilidade é nossa. Né? Então, muitos dentistas, né, a gente falou que a faculdade às vezes não ensina a administrar, mas também ensina pouco da parte jurídica da odontologia. Né? Se a pessoa tem ali um osteoma, alguma coisa, na época que ela tratou com você, era obrigação sua ter diagnosticado aquilo. Então, eu acredito que, claro que existe o encantamento da pessoa fazer um exame 3D logo na primeira consulta, mas existe principalmente a questão do diagnóstico. Né? Então, eu uso o FOV ali, que eu pego a região de maxila e mandíbula, e faço um diagnóstico além da queixa do paciente, que o paciente vai queixar aquilo que às vezes dói, que ele enxerga, né? E a gente precisa ver várias questões ali de saúde periapical, né? Periodontal, periimplantar. E eu já faço esse exame completo e muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, eu já fiz orçamento essa semana com mais outros 2 dentistas, ninguém me falou disso. Então, é aquele momento que eu sei. Brilhou os olhos, né? Esse já entendeu. E aí ele faz o exame, né, a tomo, e aí daí ele já senta com você para mostrar tudo. Isso, aí eu sento com o paciente, mostro tudo. E a gente é visual, principalmente do que a gente não entende, né? Como que eu vou explicar para um paciente, falar assim, você tem que retratar um canal porque você está com lesão, aqui você vai ter que fazer um enxerto que você não tem osso. É muito mais fácil eu ir lá, mostrar, explicar o que é lesão, o que é naquela imagem, mostrar, usar uma ferramenta de régua simples, mostrar a espessura ali que não cabe o implante, a gente precisa acrescentar osso. O paciente ele é muito mais receptivo com tudo aquilo que eu proponho para ele. Se eu não tivesse isso, talvez ficaria ali no imaginário, será que eu preciso fazer isso que o dentista está pedindo mesmo? Porque ele não viu, né? Ele não tem a memória fotográfica de... É só uma imaginação. E talvez isso possa acontecer com alguns pacientes de... o dentista está querendo me cobrar mais por uma coisa que nem tem, ou nem precisa fazer. Né? Exatamente. E isso naturalmente aumenta o seu ticket médio, porque você está realmente diagnosticando coisas que até você não veria, né, para tratar. E depois da consulta, a gente faz a avaliação financeira. Eu tenho uma profissional lá na clínica que cuida dessa parte. E no momento do tratamento, principalmente os que envolvem fresagem, eu gosto de deixar o paciente lá do lado da fresadora. E a fresadora está dentro da sala do consultório ou numa outra sala? A Prime 1000 fica comigo no consultório, né? No laboratório eu tenho a X5 e a XL. Mas eu fico para fazer os casos chairside uma ali comigo, porque eu gosto do paciente escanear. E no momento que eu estou desenhando o dente, é legal do CEREC que o dentinho vai andando, assim, né? Eu falo, olha, aqui está acontecendo o que a gente chama de processo de biogenérico. O software está entendendo ali a anatomia dos seus dentes para criar um dente único aqui para você.
Então, vira-se um momento lúdico, né? Um momento didático ali da pessoa. No sentimento dela, parece que ela está fazendo parte ali da construção do dente dela. É o segundo encantamento, né? O primeiro é a toma, o segundo vai ser a visualização do dente que ela vai receber. Talvez, exato, né? Então, quando eu jogo ali para a fresadora, 99% dos pacientes pegam o celular, já joga no grupo da família, e quando aquele dente sai, eu desaparafuso ali o bloquinho e eu coloco na mão, né? E a pessoa fica encantada, fala, nossa, mas que incrível, né? Que coisa. E quando a gente cimenta ainda, né? E no momento ali que eu estou dando um polimento, um acabamento, é um momento de conversa. Olha, essa máquina aqui tem estatisticamente uma precisão de 14 micras de adaptação. Uma peça que nós vamos colar, ela vai ter imensamente menos chance de falhar, de infiltrar. E o paciente acompanhando tudo aquilo ali comigo, né? E finaliza com a colocação do dente. E aí é a cereja do bolo, né? Na hora que eu peço de propósito, morde. A pessoa morde e a pecinha está intacta. Está intacta, está sem uma areinha a mais ali de altura, né? E aí que a pessoa fica realmente fascinada. Né? Hoje, a gente não pode ter mais uma relação fria que eu tive com os dentistas que eu ia na infância, por exemplo. Sim. Que eu sentava lá e mexia na minha boca e tudo, eu não sabia o que estava fazendo. Tchau, acabou, obrigado. E era isso. Né? Hoje, as pessoas elas querem entender o que está sendo feito com elas. Né? E o CAD/CAM ajuda inteiramente nisso. Sim. Legal. Carlos, muito obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite e estar aqui. Eu acho que foi de grande valia essa nossa troca e essa conversa, até para abrir um pouco os olhos, né, de novos dentistas aí, ou de dentistas que estão querendo entrar no mundo digital, e até para os pacientes, né? A gente sabe que hoje em dia o paciente ele pesquisa muito antes, né? Então provavelmente vai ter pacientes que vão ouvir aqui a nossa conversa e vão entender um pouco mais, e talvez não seja de Minas, mas vai chegar no consultório do dentista que ele atende e falar, eu ouvi de um doutor falando sobre CAD/CAM, sobre Prime Scan, o que é isso e eu quero conhecer. Né? Então, eu acho que essa conversa é sempre uma troca muito rica, né, entre a gente como indústria e os profissionais, para que a gente possa fazer uma odontologia melhor, né, entregar para o paciente uma odontologia melhor, porque a gente tem esse preconceito de que o dentista, você vai não ser maltratado, mas você vai sentir talvez dor, né? Então, entregar essa experiência boa para o paciente, para os nossos pacientes, eu acho que é o mais importante, né? Sem dúvida. Estamos todos dentro de uma mesma cadeia ali, né, de processo, né? A indústria, o profissional e o paciente. Sim. Tudo que a indústria desenvolve é para a gente trabalhar melhor e, consequentemente, o paciente ter um melhor tratamento. Sim. Né? Mas eu que agradeço o convite, foi um prazer ficar aqui. Passou tão rapidinho nessa conversa, foi rápido. Mas depois a gente volta mais. Combinado, obrigada, viu? Eu que agradeço. Pessoal, obrigada. Né? Não deixem de assistir os nossos outros episódios YouTube, no podcast dentro do Spotify, e até a próxima.